Olha que bacana este gráfico que mostra a temperatura e a pressão de vapor de dois solventes, etanol e água. A pressão está sendo dada em milímetros de mercúrio, que é uma medida de pressão, por exemplo, a nossa pressão atmosférica ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Esse vídeo está sendo gravado em Concórdia, Santa Catarina, que é uma região mais elevada do que o nível do mar, então a pressão atmosférica é um pouquinho menor do que 760. A questão é que quanto maior for a pressão, maior vai ser esse valor numérico aqui. Vamos olhar em 20 graus Celsius a pressão de vapor da água e do etanol. Nós vemos que aqui que a pressão de vapor do etanol é mais elevada, né? E conforme vai aumentando a temperatura, chega um ponto em que eles entram em ebulição. Olha, em 100 graus Celsius, a água atinge uma pressão de vapor igual à pressão atmosférica, ou seja, nessa temperatura ela já começa a evaporar. O etanol está aqui perto de 70 e alguma coisa, que é o ponto de ebulição dele. Então, a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica quando ele atinge a temperatura de ebulição. Olha que interessante, nessa tabela ele dá uma coluna de temperatura e a pressão de vapor da água em cada temperatura. Conforme vai aumentando a temperatura, a tendência é ter mais pressão desse vapor do solvente, né? Porque aumenta a volatilidade. E é bacana que em 0 graus Celsius nós temos uma pressão de vapor aqui, 4,6 milímetros de mercúrio. Então, a água no estado sólido também evapora. Já viram isso? Dá uma olhada aí nesse vídeo que mostra como é que está o gelo da minha geladeira. Ó, gente, a geladeira tem tudo que um homem precisa, ó. Pão de queijo, bolsa térmica, linguiça calabresa e uma forminha de gelo vazia. Ah, não tem gelo aqui dentro. Essa forminha aqui estava cheia uns meses atrás, mas eu, como não uso muito gelo, enchi aqui, formei o gelo e olha, não tem nada. A água que estava aqui dentro sumiu, evaporou, sublimou. Para não falar que não tem gelo, ó, tem uma pedrinha aqui, dá para colocar no suco. Bah, perdi ela. Aqui deve estar uns menos 4 graus e ainda assim a água consegue evaporar aqui dentro. Viram? Legal, né? E aí, chegando em 100 graus Celsius, a pressão do vapor é essa, 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica. Olha que bacana o vídeo na sequência que mostra como funciona a manutenção da pressão de vapor do solvente no ambiente, em função da sua temperatura. No caso, eu usei água quente e uma seringa. Roda o VT. Para mostrar melhor o efeito da pressão de vapor, eu deixei um pouco de água fervendo aqui e eu vou coletar água com esta seringa. E essa seringa vai aprisionar um pouco de água. No caso aqui está perto de 100 graus Celsius, aqui não evapora 100, né? Evapora um pouquinho menos, uns 97 graus por causa da altitude. Depois que eu colocar um pouquinho de água aqui dentro dessa seringa, eu vou puxar o êmbolo. No caso, a minha água vai tender a liberar vapor, porque a pressão de vapor da água nessa temperatura é bastante alta. Então ela tende a liberar vapor para equilibrar a sua pressão de vapor com o que é estável para ela nessa temperatura. Eu peguei um pouquinho de água aqui dentro então da seringa, ela deve estar uns 90 graus aqui mais ou menos. Ele tem só um espacinho aqui onde tem vapor de água, a gente vai aumentar o volume para ver se a água tende a liberar mais vapor para equilibrar a sua pressão. E olha só, ela começa a ferver. Começa a ferver, nesse caso, esse efeito de fervura que a gente observa, é ela liberando vapor para conseguir equilibrar a pressão nesse ambiente que foi reduzido o seu volume. Então ela tende a liberar vapor para aumentar a quantidade de vapor de água na atmosfera para corresponder à sua pressão de vapor na temperatura que ela se encontra aqui. Valeu?